A empregada de mesa tímida cumprimentou a mãe surda do magnata, mas o que ela disse em linguagem gestual chocou a todos. Inscreva-se agora ou esta pode ser a nossa última reunião. Siga, comente e compartilhe para manter a conexão. Não perca. Vamos mergulhar. O candelabro de cristal projetava sombras dançantes sobre os pisos de mármore do Larmoni. Enquanto Sofia Mendes ajeitava o seu uniforme preto pela terceira vez naquela noite, as suas mãos tremiam ligeiramente, não por nervosismo em servir a elite de São Paulo, mas pelo peso familiar de esconder quem ela realmente era. Aos 24 anos, ela havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade, movendo-se pelo restaurante como um fantasma com um sorriso. A mesa 12 precisa que o vinho seja reabastecido, chamou Isabela, a chefe das empregadas de mesa, mal levantando os olhos do seu bloco de notas. E tente não derramar nada no SR. Costa esta noite. Ele já reclamou 2 vezes da temperatura aqui dentro. Sofia assentiu, pegando na garrafa de Chateau Haut-Brion que custava mais do que ela ganhava num mês. Rafael Costa. Até o nome dele soava dinheiro. Dinheiro antigo, dinheiro novo. O tipo de dinheiro que fazia as pessoas curvarem a cabeça e desviarem o olhar. Ela estava a servir à mesa dele há 3 meses e ele nunca a tinha visto como algo mais do que uma peça de mobiliário. A sala de jantar zumbia com as conversas tranquilas de pessoas que nunca se preocupavam com o aluguer, com contas médicas, ou se teriam o suficiente para as compras depois de pagar o material escolar dos filhos. Sofia conhecia esse mundo intimamente. Ela tinha vivido nele, no que parecia outra vida. Com licença, senhorita. A voz era nítida e imponente, com apenas uma pitada de impaciência que fez a coluna de Sofia endireitar-se automaticamente. Ela virou-se para encontrar Rafael Costa mais perto do que esperava, os seus olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade que fez o estômago de Sofia palpitar inapropriadamente. Ele era alto. Ela teve de inclinar a cabeça para trás para encontrar o olhar dele, com cabelo escuro que parecia ter sido penteado por alguém que cobrava mais por hora do que Sofia ganhava numa semana. O seu fato estava imaculado, provavelmente italiano, definitivamente caro. O seu vinho, senhor, disse Sofia suavemente, levantando ligeiramente a garrafa. Não é para mim, Rafael gesticulou em direção à elegante mulher sentada na mesa atrás dele. A minha mãe. Ela tem tentado chamar a sua atenção nos últimos 10 minutos. O olhar de Sofia desviou-se para a mulher e o seu coração apertou. Asra. Costa tinha provavelmente uns 60 e poucos anos, com cabelo prateado puxado para trás num coque clássico e olhos gentis que pareciam conter um universo de histórias. Ela estava a fazer gestos subtis com as mãos, o rosto iluminado por um sorriso esperançoso. Sem pensar, Sofia pousou a garrafa de vinho na mesa mais próxima e aproximou-se das Costa. Boa noite, ela gesticulou, as suas mãos movendo-se com graça praticada. Como posso ajudá-la? O rosto da mulher transformou-se com deleite, as suas mãos dançando enquanto ela respondia. Oh, que maravilhoso! Eu esperava elogiar o chefe pelo salmão. Lembra-me de um prato que comi em Paris anos atrás. Vou garantir que ele receba as suas amáveis palavras. Sofia gesticulou de volta, sorrindo genuinamente pela primeira vez em toda a noite. Gostaria que eu lhe perguntasse sobre a preparação? Acredito que ele usa uma mistura especial de ervas. Atrás dela, ela estava vagamente consciente de que o restaurante inteiro tinha ficado mais silencioso, mas estava focada na resposta animada das Costa sobre as suas viagens pela França e como poucas pessoas dedicavam tempo para realmente se comunicarem com ela. És muito gentil, gesticulou a mulher mais velha. A maioria das pessoas apenas sorri e acena quando percebe que sou surda. Gesticulas lindamente. Onde aprendeste? Estudei linguística na universidade. Sofia respondeu automaticamente, depois congelou quando percebeu o que tinha acabado de revelar. Linguística, a voz de Rafael cortou o momento como uma lâmina. Ele estava a olhar para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Qual universidade? Sofia sentiu o pânico familiar a subir no seu peito. Ela tinha sido tão cuidadosa por tanto tempo, e agora um momento de conexão humana genuína tinha rachado a sua fachada cuidadosamente construída. Foram apenas algumas aulas, senhor, nada importante. Nada importante. Rafael aproximou-se, a sua voz baixando para um tom que de alguma forma parecia mais perigoso do que quando ele estava a exigir. Fala linguagem gestual fluentemente. Mencionou linguística e aposto que essa não é a única língua que conhece. O que mais está a esconder? A pergunta pairou no ar entre eles como um desafio.
Sofia podia sentir os olhos dos outros clientes sobre eles. Podia sentir Isabela a pairar nervosamente por perto, provavelmente a calcular quantos problemas Sofia estava prestes a causar. Eu devia voltar ao trabalho, disse Sofia calmamente, procurando a garrafa de vinho. Espere, Rafael agarrou o seu pulso, não rudemente, mas com firmeza suficiente para parar o movimento dela. O contacto enviou um choque inesperado pelo seu sistema e ela viu algo a tremeluzir nos olhos dele que sugeria que ele também tinha sentido. Desculpe, isso foi desnecessariamente duro. Sofia olhou para a mão dele no seu pulso, notando o relógio caro, as unhas bem tratadas, a completa ausência de calos ou cicatrizes que marcavam uma vida de trabalho físico. Quando ela olhou de volta, a expressão dele tinha mudado para algo quase vulnerável. A sua mãe é adorável, disse ela suavemente. Ela estava a falar-me da viagem dela a Paris. Ela gosta de si. Rafael soltou o pulso dela, mas não se afastou. Ela não gosta de muitas pessoas. Talvez porque a maioria das pessoas não dedica tempo para realmente ouvir. As palavras escaparam antes que Sofia pudesse impedi-las, carregando mais sarcasmo do que ela pretendia. As sobrancelhas de Rafael levantaram-se ligeiramente e por um momento ela pensou ter visto a sugestão de um sorriso. E acha que eu não ouço. Acho que está habituado a que as pessoas lhe digam o que quer ouvir. Desta vez, o sorriso dele era definitivamente real, transformando todo o seu rosto. Sabe, provavelmente tem razão, mas não respondeu à minha pergunta sobre as universidades. Sofia sentiu-se encurralada, apanhada entre a verdade que podia destruir a sua nova vida cuidadosamente construída e a crescente curiosidade nos olhos de Rafael. Asra. Costa estava a observar o intercâmbio deles com interesse óbvio, o seu sorriso cúmplice sugerindo que ela entendia mais do que qualquer um deles percebia. Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse Sofia finalmente, a palavra soando como uma confissão. Estudei na UFRJ. A expressão de Rafael mudou através de várias emoções. Surpresa, confusão e algo que poderia ter sido respeito. A UFRJ tem um excelente programa de linguística, o que a fez decidir mudar de carreira. A pergunta inocente atingiu Sofia como um golpe físico. Como podia ela explicar que não tinha decidido nada? Que a sua carreira, a sua vida, todo o seu futuro tinham sido roubados por quem ela mais confiava? Que ela estava a trabalhar como empregada de mesa não por opção, mas porque era o único emprego que conseguia arranjar depois de a sua reputação ter sido sistematicamente destruída. Às vezes a vida não corre de acordo com o plano, disse ela em vez disso, orgulhosa por a sua voz se ter mantido firme. Não, disse Rafael calmamente, os seus olhos cinzentos a estudá-la com intensidade desconfortável. Suponho que não. Asra. Costa gesticulou para Sofia, quebrando a tensão que se tinha acumulado entre eles. Vocês os dois deviam conversar mais, ela gesticulou com um sorriso maroto. O meu filho trabalha demais e não conhece pessoas interessantes o suficiente. O que é que ela disse? Rafael perguntou, o seu tom quase desconfiado. Sofia sentiu o calor a subir pelo seu pescoço. Ela disse, trabalhas muito. Isso não foi tudo o que ela disse. Ela também mencionou que devias comer mais vegetais. Rafael riu, um som genuíno e surpreendido que fez vários outros clientes virarem-se para olhar. A minha mãe não gesticulou nada sobre vegetais. Como é que sabes? Não falas linguagem gestual. Não, mas conheço o sentido de humor da minha mãe, e a julgar pela forma como estás a corar, ela disse algo concebido para envergonhar um de nós ou ambos. Sofia abriu a boca para negar, depois percebeu que não adiantava. Rafael era claramente mais perspicaz do que ela lhe tinha dado crédito. Ela acha que devias conhecer pessoas mais interessantes. Acha? Rafael olhou para a mãe, que estava a tentar arduamente parecer inocente. E o que é que tu achas? Estou a conhecer pessoas interessantes. A pergunta parecia carregada de um significado que Sofia não tinha certeza se queria desvendar. De pé, tão perto dele, ela podia sentir o cheiro do perfume dele, algo caro e subtil que provavelmente custava mais do que o seu aluguer mensal. Ela podia ver as linhas finas ao redor dos seus olhos que sugeriam que ele sorria mais do que a sua reputação indicaria, e a forma como o casaco do seu fato se esticava sobre os seus ombros. Eu acho, disse Sofia cuidadosamente, que está habituado a conhecer pessoas que querem algo de si e que não quer nada de mim. A pergunta foi feita levemente, mas Sofia apanhou o toque subjacente de vulnerabilidade. Quantas pessoas o tinham desiludido?
Quantos relacionamentos foram construídos na sua conta bancária em vez de numa conexão genuína? Eu quero que me deixe fazer o meu trabalho antes que Isabela decida que dou mais trabalho do que valho. Rafael olhou em direção ao balcão da recepção onde Isabela estava, de facto, a observar a interação deles com ansiedade mal disfarçada. Certo, claro. Ele recuou, mas os seus olhos permaneceram fixos no rosto de Sofia. Mas esta conversa não acabou. Senhor, eu tenho perguntas. Sofia Mendes. O facto de ele saber o nome completo dela não a devia ter surpreendido. Ele provavelmente sabia os nomes de todos os que trabalhavam nos locais que frequentava. E algo me diz que tem respostas que me podem surpreender. Sofia sentiu o seu mundo cuidadosamente construído a começar a mudar no seu eixo. Durante 3 meses, ela tinha sido apenas mais uma trabalhadora invisível, segura no seu anonimato. Agora Rafael Costa estava a olhar para ela como se ela fosse um quebra-cabeças que ele pretendia resolver, e essa era a última coisa que ela podia pagar. Eu devia mesmo voltar ao trabalho, disse ela novamente, mas desta vez soou mais como um apelo. Claro, Rafael afastou-se com um gesto que era quase cortês. Mas Sofia, vemo-nos na próxima semana. Não era uma pergunta ou um pedido. Era uma promessa que fez o pulso de Sofia acelerar com partes iguais de antecipação e terror. Enquanto ela se afastava, podia sentir os olhos dele a seguir o seu movimento pelo restaurante. Asra. Costa encontrou o seu olhar enquanto ela passava, gesticulando um rápido, ele gosta de ti. Isso fez Sofia tropeçar ligeiramente nos próprios pés. O resto da noite passou num borrão de reabastecimentos de vinho e serviço de comida, mas Sofia estava hiperconsciente da mesa 12. Toda vez que ela olhava na direção deles, Rafael parecia estar a observá-la, a sua expressão pensativa. Quando eles finalmente saíram, ele parou na sua estação. Tenha uma boa noite, Sofia, disse ele calmamente, depois inclinou-se mais perto. E da próxima vez, talvez me possas falar sobre Paris. Tenho a sensação de que a tua história sobre estudar lá pode ser mais interessante do que estás a deixar transparecer. O sangue de Sofia gelou. Ela nunca tinha mencionado Paris como Asra. Costa tinha feito, mas de alguma forma Rafael tinha ligado pontos que Sofia estava desesperada para manter separados. Enquanto ela o observava guiar a mãe em direção à saída, Sofia percebeu que o seu anonimato cuidadosamente mantido tinha acabado de se estilhaçar completamente. Rafael Costa já não estava apenas curioso sobre ela, ele estava a investigar. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela contava as gorjetas no final da noite. As palavras de despedida de Rafael ecoavam na sua mente como um sino de aviso. Paris. Como é que ele sabia sobre Paris? Ela tinha sido tão cuidadosa em enterrar aquela parte da sua vida, em tornar-se alguém completamente diferente da mulher que tinha negociado acordos de milhões de dólares em salas de reuniões com vista para o rio Tietê. Estás bem, miúda? Isabela apareceu ao lado dela, a preocupação a vincar as suas feições gastas. Pareces que viste um fantasma. Estou bem, mentiu Sofia, enfiando as notas amassadas na sua carteira, apenas cansada. Aquele tipo Costa realmente te abalou, o que foi toda aquela gesticulação. Sofia forçou um sorriso. A mãe dele é surda, eu estava apenas a levar os elogios dela ao chefe. Desde quando é que sabes linguagem gestual? A pergunta foi casual, mas Sofia apanhou a curiosidade subjacente. Ela tinha trabalhado tanto para se misturar, para ser discreta. Uma conversa com Rafael tinha desfeito meses de cuidadosa invisibilidade. Aprendi algumas coisas na universidade, disse Sofia, esperando que a sua voz soasse mais casual do que se sentia. Nada de especial. A expressão de Isabela sugeria que ela não estava totalmente convencida, mas ela deixou passar. Bem, o que quer que tenhas feito, causaste uma impressão. Ele deixou uma gorjeta de $200. O estômago de Sofia caiu. O quê? $200 por um jantar de 30 minutos. Os olhos de Isabela brilharam com uma mistura de inveja e suspeita. Tipos ricos não dão gorjetas assim, a menos que estejam a planear voltar para mais do que apenas o salmão. A implicação no tom de Isabela fez a pele de Sofia arrepiar. Não é assim. Querida, eu trabalho em restaurantes há 20 anos. É sempre assim com homens como ele. Apenas tem cuidado, ok? Tipos com esse tipo de dinheiro não seguem as mesmas regras que o resto de nós. Sofia assentiu,
mas o aviso de Isabela parecia fechar a porta do celeiro depois de os cavalos já terem escapado. Rafael Costa não estava interessado nela da forma que Isabela pensava. Ele estava interessado nos seus segredos, e isso era infinitamente mais perigoso. A viagem de metro para o seu apartamento de estúdio em Santana pareceu mais longa do que o habitual. Cada sombra parecia esconder ameaças potenciais. Sofia tinha passado os últimos 2 anos a olhar por cima do ombro, à espera que Bruno Lima acabasse o que tinha começado. O seu ex-noivo tinha sido metódico na destruição da sua vida. Primeiro a sua reputação, depois a sua carreira, finalmente as suas finanças. A única coisa que a tinha salvado da ruína completa era a sua capacidade de desaparecer. Mas se Rafael começasse a investigar o seu passado, quanto tempo demoraria até Bruno perceber que ela não estava tão destruída quanto ele acreditava? Quanto tempo demoraria até ele decidir terminar o trabalho? O telefone de Sofia vibrou enquanto ela subia os 3 lances de escada para o seu apartamento. Número desconhecido. Espero que não te importes. Consegui o teu número no departamento de RH do restaurante. É o Rafael Costa. Queria agradecer por teres sido tão gentil com a minha mãe esta noite. Ela não para de falar de ti. M. Sofia encarou a mensagem, o coração a bater contra as costelas. Departamento de RH. Claro, homens como Rafael não pediam permissão. Eles simplesmente pegavam no que queriam. A violação casual da sua privacidade devia tê-la deixado zangada, mas em vez disso encheu-a de um terror profundo. Ela começou a digitar uma resposta educada, depois apagou-a. Começou novamente, apagou novamente. Finalmente, ela desligou o telefone sem responder. O seu apartamento era exatamente o que se esperaria de uma empregada de mesa em Santana. Pequeno, esparso, mobilado com restos e artigos de saldo. Mas escondido debaixo do seu colchão estava um cofre contendo os seus verdadeiros tesouros, um bada-ufrage, uma licença de contabilista certificada e documentos que comprovavam a propriedade de patentes que Bruno tinha roubado juntamente com tudo o resto. Sofia puxou o seu laptop, uma relíquia da sua vida anterior que ela tinha conseguido esconder dos credores. Os seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar os termos de pesquisa que tinha evitado durante 2 anos. Bruno Lima e Pinnacle Investimentos. Os resultados fizeram o seu estômago revirar. A empresa de Bruno tinha crescido exponencialmente desde o seu exílio, construída sobre a base do seu trabalho roubado. Mas foi a notícia recente que gelou o seu sangue. Pinnacle Investimentos anuncia fusão com Blackwood Indústrias. Rafael Costa, Bruno Lima, parceiros. As mãos de Sofia voaram para a boca, sufocando o grito que queria escapar. Não podia ser uma coincidência. Bruno era muitas coisas, cruel, calculista, completamente sem consciência. Mas ele não era descuidado. Se ele estava a fazer parceria com Rafael, era por uma razão. Ele tinha de alguma forma descoberto onde ela estava. O interesse repentino de Rafael nela fazia parte de algum plano elaborado para terminar o que Bruno tinha começado. O seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Rafael. Sei que provavelmente estás cansada, mas não consigo parar de pensar na nossa conversa. Gostarias de jantar comigo amanhã? Algum lugar onde possamos realmente conversar? M. Sofia encarou a mensagem até que as palavras se misturaram. Todo o instinto gritava para ela fugir, para desaparecer novamente antes que qualquer teia que Bruno estivesse a tecer pudesse prendê-la. Mas fugir exigia dinheiro que ela não tinha e ela estava cansada de ter medo. Mais do que isso, ela estava cansada de ser invisível. Contra todo o pensamento racional na sua cabeça, Sofia respondeu: Eu trabalho amanhã à noite, mas estou livre para o almoço. A resposta veio imediatamente. Perfeito, vou buscar-te ao meio-dia. Veste algo confortável, tenho a sensação de que vamos ter muito que conversar. Sofia colocou o telefone de lado e enterrou o rosto nas mãos. Ela estava prestes a cometer o maior erro da sua vida ou finalmente a dar o primeiro passo para recuperar. De qualquer forma, não havia como voltar atrás agora. A manhã seguinte trouxe uma mensagem de texto que fez Sofia questionar a sua sanidade novamente. Mudança de planos. Encontra-te comigo no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos degraus da Biblioteca Central. O sangue de Sofia gelou. Ufrage, ele já estava a investigar o seu passado, já estava a ligar pontos que ela tinha tentado desesperadamente apagar. A menção casual da sua alma mater parecia uma armadilha a fechar-se sobre ela. Mas que escolha tinha ela? Fugir apenas confirmaria as suas suspeitas e ela estava cansada de viver como um fantasma.
Sofia vestiu-se cuidadosamente com o único conjunto que tinha salvado da sua vida anterior. Um vestido preto simples que tinha custado mais do que ela agora ganhava em 2 meses. Sentia-se estranho contra a sua pele, como usar um disfarce de uma peça de teatro que ela tinha esquecido como desempenhar. O campus estava vivo com a energia dos estudantes a correrem entre as aulas, os seus rostos brilhantes com o tipo de otimismo que Sofia se lembrava de sentir outrora. Ela encontrou Rafael exatamente onde ele tinha dito que estaria, sentado nos degraus da biblioteca com 2 chávenas de café e uma expressão de curiosidade mal contida. Ele parecia diferente à luz do dia, mais jovem de alguma forma, menos intimidante. O seu cabelo escuro apanhava a luz do sol de outono, e ele tinha trocado o seu fato caro por jeans escuros e uma camisola de cachemira que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal de Sofia, mas parecia casual sem esforço. Encontraste-me, disse ele, levantando-se para lhe oferecer uma das chávenas de café. Eu não tinha certeza se virias. Eu quase não vim, admitiu Sofia, aceitando o café com gratidão. Era do lugar caro perto do campus, ela percebeu, não o habitual café de diner a que se tinha habituado. Mas vieste, por quê? A pergunta foi feita levemente, mas Sofia apanhou a intensidade subjacente. Tudo sobre Rafael sugeria um homem habituado a obter respostas, a resolver quebra-cabeças. Ela era apenas o seu mais recente mistério a desvendar. Porque estou cansada de fugir do meu passado, disse ela, surpreendendo-se com a honestidade. A expressão de Rafael mudou, tornando-se quase gentil. Estás a fugir de algo específico ou apenas a fugir em geral? O que te faz pensar que estou a fugir? Sofia, tens 24 anos com uma educação da UFRJ e estás a trabalhar como empregada de mesa em São Paulo. Falas várias línguas, entendes vinho fino, e ontem corrigiste a minha pronúncia de uma palavra francesa em voz baixa. Ou estás a fugir de algo, ou estás a pesquisar uma personagem muito elaborada para um romance. Sofia quase se engasgou com o seu café. Ouviste isso? Eu ouço tudo, risco profissional de estar nos negócios. Aprendes a notar detalhes que outras pessoas não veem. Rafael sentou-se novamente nos degraus, gesticulando para ela se juntar a ele. Então, qual é a história? Má separação, escândalo familiar, empréstimos estudantis do tamanho da dívida nacional de um pequeno país. O seu tom era leve, quase a brincar, mas Sofia podia ver a inteligência aguçada por trás dos seus olhos cinzentos. Ele estava a dar-lhe uma abertura para lhe contar uma versão da verdade, para controlar a narrativa antes que ele a descobrisse por si mesmo. Tudo isso, disse Sofia finalmente, sentando-se ao lado dele com uma distância cuidadosa entre eles, mais algum planeamento financeiro criativo por alguém em quem confiei. Alguém te roubou? Não foi uma pergunta, e a forma factual como ele disse isso fez algo apertado no peito de Sofia afrouxar ligeiramente. Sem julgamento, sem piedade, apenas o reconhecimento de um facto. Alguém roubou tudo de mim, corrigiu Sofia. O meu trabalho, a minha reputação, o meu futuro. Eu não estou apenas a fugir de dívidas, Rafael. Estou a fugir da pessoa que destruiu toda a minha vida e convenceu todos de que eu merecia. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, os seus dedos enrolados na sua chávena de café. Bruno Lima, disse ele finalmente. A chávena de Sofia escorregou dos seus dedos dormentes, salpicando o café pelos degraus de pedra. Como é que tu? Porque eu conheço o Bruno Lima muito bem, disse Rafael calmamente. E se foi ele que te fez isto, então temos um problema. O mundo pareceu inclinar-se no seu eixo. Sofia agarrou o braço de Rafael sem pensar, as suas unhas a cravar-se na cachemira cara. Tu conheces como é que o conheces? Rafael olhou para a mão dela no seu braço, depois de volta para o rosto dela. Sofia, o Bruno Lima é meu sócio de negócios. Estamos prestes a fechar o maior negócio das nossas carreiras. As palavras atingiram Sofia como golpes físicos. Claro que Bruno encontraria uma maneira de se inserir de volta na sua vida, exatamente quando ela estava a começar a sentir-se segura. Claro que ele usaria alguém como Rafael, alguém em quem ela estava realmente a começar a confiar, como a sua arma. Isto é uma armadilha, sussurrou Sofia, soltando o braço de Rafael e começando a levantar-se. Esta coisa toda, o restaurante, a tua mãe, o interesse no meu passado, ele enviou-te. Não, Rafael agarrou o pulso dela, o seu aperto firme, mas não doloroso. Sofia, juro-te, o Bruno não tem ideia de que estou aqui. Eu não sei o que ele te fez, mas isto, nós a falarmos, isto não tem nada a ver com ele.
Eu não acredito em ti. Então deixa-me provar. Rafael tirou o telefone, percorrendo os seus contactos. Vou ligar-lhe agora mesmo. Vou dizer-lhe que conheci alguém que foi para Ufraj, alguém que o conhece. Observa a reação dele. Sofia queria fugir, mas algo na expressão de Rafael manteve-a imóvel. Ele pressionou o botão de chamada e colocou o telefone em altifalante. Rafael, a voz de Bruno encheu o espaço entre eles, tão suave e encantadora quanto Sofia se lembrava. Momento perfeito. Eu estava a rever os documentos da fusão. Está tudo a aparecer. Bruno, uma pergunta rápida. Conheci alguém ontem que diz que te conhece da escola de negócios. Sofia Mendes, formação em linguística, trabalhou em finanças por um tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia podia praticamente sentir o choque de Bruno a irradiar através da conexão telefônica. Eu, Sofia Mendes, esse nome não me é familiar. Devia ser. A mentira veio tão facilmente, tão suavemente que Sofia sentiu-se nauseada. 2 anos da sua vida, 2 anos de amor e confiança e sonhos partilhados, e Bruno podia dispensar a sua existência sem sequer uma pausa. Talvez eu tenha percebido mal, disse Rafael, os seus olhos nunca deixando o rosto de Sofia. Ela parecia muito certa de que te conhecia. Disse que trabalharam juntos em alguns projetos financeiros. Sabes como é, Rafael? A escola de negócios cria muitas conexões casuais. Talvez estivéssemos num grupo de estudo juntos ou algo assim. Sinceramente, não consigo identificá-la. Sofia fez um som algures entre uma risada e um soluço. Um grupo de estudo. 3 anos de parceria, 2 anos de noivado, e Bruno estava a reduzir o relacionamento deles a um grupo de estudo casual. Certo, bem, se te lembrares de alguma coisa, avisa-me. Falo contigo mais tarde sobre os contratos santos. Claro, e Rafael, tem cuidado com pessoas que afirmam conhecer-me do passado. Ficaria surpreendido com quantas pessoas tentam usar conexões falsas para se aproximarem de homens de sucesso como tu. A chamada terminou, deixando Sofia e Rafael sentados em silêncio atordoado. Conexões falsas, Sofia repetiu dormente, foi o que o nosso noivado aparentemente foi, uma conexão falsa. Rafael estava a olhar para o seu telefone como se o tivesse ofendido pessoalmente. Estiveste noiva do Bruno Lima por 2 anos. Fomos sócios de negócios por 3 anos antes disso. Sofia sentia-se desconectada da sua própria voz, como se estivesse a ouvir outra pessoa contar a sua história. Nós construímos a Pinnacle Investimentos juntos. Cada algoritmo, cada estratégia de cliente, cada inovação que tornou a empresa bem-sucedida. Esse foi o meu trabalho, as minhas ideias. E ele roubou tudo. Ele fez mais do que roubar. Ele certificou-se de que todos acreditassem que eu era quem estava a roubar dele. Documentos falsificados, registros financeiros manipulados, convenceu os nossos clientes de que eu estava a desviar fundos. Na altura em que percebi o que estava a acontecer, ele já tinha apresentado queixas contra mim e congelado todas as minhas contas. O maxilar de Rafael estava tão cerrado que Sofia podia ver o músculo a saltar sob a sua pele. As queixas não se mantiveram, obviamente, ou estarias na prisão. Não se mantiveram porque Bruno as retirou no último minuto. Disse que não queria arruinar a minha vida por causa de um mal-entendido. Fez-se parecer magnânimo, enquanto garantia que todos ainda acreditassem que eu era culpada. Quem retira queixas de roubo contra alguém, a menos que esteja absolutamente certo de que a pessoa é culpada, mas está a sentir-se caridoso. Isso é, Rafael passou a mão pelo cabelo, desorganizando o penteado cuidadoso. Isso é diabólico. Isso é Bruno, Sofia riu, mas não havia humor no som. E agora ele é teu sócio de negócios, então acho que a questão é, o que vais fazer em relação a isso? Rafael olhou para ela por um longo momento, os seus olhos cinzentos indecifráveis. Depois ele levantou-se e estendeu a mão para ela. Vou descobrir a verdade, disse ele simplesmente. E depois vou garantir que Bruno Lima pague pelo que te fez. As palavras deviam ter enchido Sofia de esperança, mas tudo o que ela sentia era resignação cansada. Homens como Bruno não pagavam pelos seus crimes, eles lucravam com eles. E homens como Rafael, por mais sinceros que parecessem, sempre escolhiam o dinheiro em detrimento da justiça quando chegava o momento da verdade. Mas quando ela olhou para a mão estendida dele, algo na sua expressão fez o seu peito apertar-se com uma emoção que ela pensava que Bruno tinha matado para sempre: esperança. Contra o seu melhor julgamento, Sofia pegou na mão dele e deixou-o puxá-la para os seus pés.
Por quê? Ela perguntou calmamente. Por que arriscarias um negócio para ajudar alguém que mal conheces? Rafael não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele estudou o rosto dela com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Porque, disse ele finalmente, eu passei a minha vida inteira rodeado de pessoas que querem algo de mim. E ontem, pela primeira vez em anos, conheci alguém que só queria ser gentil com a minha mãe. Alguém que nem sabia quem eu era, que não tinha agenda além da decência humana básica. Ele fez uma pausa, o seu polegar roçando as suas juntas num gesto que enviou calor a subir pelo seu braço. E porque Bruno Lima acabou de mentir na minha cara sobre conhecer-te, o que significa que tudo o que me contaste é provavelmente verdade e tudo o que ele me contou é provavelmente mentira. Sofia sentiu lágrimas a picar os cantos dos seus olhos. Quando foi a última vez que alguém tinha acreditado nela sem prova, sem documentação, sem explicações intermináveis? E se estiveres errado, ela sussurrou, e se eu for a mentirosa? Rafael sorriu e a expressão transformou todo o seu rosto. Então, acho que estou prestes a cometer um erro muito caro, mas algo me diz que não é o caso. Ele começou a andar, ainda segurando a mão dela, e Sofia encontrou-se a segui-lo. E para onde vamos? Para o meu escritório, quero mostrar-te algo. Rafael, eu não posso, as pessoas vão ver a tua reputação. Sofia, ele parou de andar e virou-se para encará-la totalmente. Eu não me importo com a minha reputação, eu importo-me com a verdade, e tenho a sensação de que a verdade sobre Bruno Lima vai ser muito, muito interessante. Enquanto caminhavam juntos pelo campus, Sofia vislumbrou o seu reflexo nas janelas dos edifícios. O magnata e a empregada de mesa, as suas vidas a cruzarem-se de maneiras que deviam ter sido impossíveis. Mas pela primeira vez em 2 anos, Sofia sentiu que podia ser mais do que apenas uma vítima da ambição de Bruno. Ela sentiu que podia ser alguém por quem valia a pena lutar. O escritório de Rafael ocupava todo o último andar de uma torre brilhante no centro com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante de São Paulo. Sofia tentou não olhar fixamente enquanto caminhavam pela área de recepção, onde assistentes em fatos de designer se moviam com eficiência silenciosa e tudo, desde o mobiliário até a obra de arte, gritava dinheiro antigo e gosto cuidadoso. Sr. Costa, a sua assistente levantou-se enquanto eles se aproximavam, o seu sorriso profissional a vacilar ligeiramente quando viu Sofia. Não estava agendado para estar hoje. Mudança de planos, Patrícia. Segura as minhas chamadas pela próxima hora. Rafael guiou Sofia em direção às enormes portas duplas do seu escritório privado. E Patrícia, confidencialidade completa nesta reunião. Claro, senhor. Sofia sentiu o peso do olhar curioso de Patrícia enquanto passavam, e estava extremamente consciente de como ela parecia deslocada no seu vestido preto simples. Em meio a todo aquele luxo corporativo, o escritório de Rafael era ainda mais impressionante do que a área de recepção, um espaço masculino de madeira escura e couro que de alguma forma conseguia parecer acolhedor em vez de intimidante. Bebida, Rafael moveu-se em direção a um aparador que parecia conter garrafas que valiam mais do que o salário anual de Sofia. Estou bem, obrigada. Sofia permaneceu perto da porta, subitamente insegura de por que tinha concordado em vir ali. Rafael, o que é que exatamente esperas alcançar? Mesmo que tudo o que eu te contei seja verdade, Bruno ainda é teu sócio de negócios. Tu não podes simplesmente. Não posso o quê? Responsabilizá-lo pelas suas ações? Rafael serviu-se de 2 dedos do que parecia ser scotch muito caro. Sofia, se Bruno Lima destruiu a tua vida para o seu próprio lucro, então ele é exatamente o tipo de pessoa que eu não quero como sócio. Mas o dinheiro. Há sempre outro negócio. Rafael sentou-se numa das cadeiras de couro de frente para sua secretária e gesticulou para Sofia se juntar a ele. Não há sempre outra chance de fazer a coisa certa. Sofia sentou-se na ponta da cadeira oposta, o seu corpo inteiro tenso com energia nervosa. Dizes isso agora, mas quando vires os números envolvidos, quando a tua administração começar a fazer perguntas. A minha administração trabalha para mim, não o contrário. O tom de Rafael era ameno, mas Sofia apanhou o aço por baixo, e os números não importam se forem construídos sobre fraude. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos cinzentos intensos. Fala-me sobre as patentes, Sofia.
A empresa de Bruno registrou 17 patentes nos últimos 2 anos, todas relacionadas com negociação algorítmica e avaliação de risco. Quantas dessas desenvolveste? A respiração de Sofia parou. Como é que tu? Porque eu estive a rever os ativos da Pinnacle como parte da nossa due diligence, e algo nas datas de depósito me incomodou. 17 patentes, todas depositadas num período de 6 meses, todas supostamente desenvolvidas pela equipa de Bruno. Rafael tirou um tablet e percorreu vários documentos. Mas quando olhei para a formação educacional de Bruno, o seu histórico de trabalho anterior, nada sugeria que ele tivesse a experiência técnica para desenvolver este tipo de modelagem financeira sofisticada. Sofia sentiu que a sala estava a girar. Tu investigaste-o. Eu investigo todos os meus potenciais sócios. A questão é por que é que eu não encontrei nenhuma menção a ti na história da empresa. A voz de Rafael era gentil, mas as suas perguntas eram cirúrgicas na sua precisão. Se tu foste realmente uma sócia por 3 anos, se contribuíste para o desenvolvimento dessas tecnologias, devia haver registros, documentos de incorporação, acordos de parceria, registros de funcionários. Porque Bruno me apagou. A voz de Sofia saiu mal acima de um sussurro. Depois de ele apresentar as queixas, depois de ele convencer todos de que eu era uma ladra, ele removeu o meu nome de tudo. Os acordos de parceria foram reescritos para mostrar que eu era apenas uma funcionária. Os pedidos de patentes foram alterados para remover o meu nome dos créditos de inventor. Ele fez parecer que eu nunca existi. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, os seus dedos entrelaçados em frente ao seu rosto. Esse nível de fraude sistemática de documentação. Sofia, isso não é apenas antiético, isso é criminoso. Boa sorte a provar isso. Bruno é muito minucioso e ele tem advogados muito caros. Eu também tenho. Rafael pegou no seu telefone. Patrícia, liga-me ao Carlos Monteiro da Monteiro, Almeida e Associados. Sim, eu sei que é sábado. Diz-lhe que é urgente. Sofia saltou para os seus pés. Rafael, não, tu não podes. Isto vai destruir o teu negócio. Bom, a voz de Rafael era fria. Final. Se este negócio é construído sobre propriedade intelectual roubada, então precisa de ser destruído. Tu não entendes o que estás a arriscar. E tu não entendes o meu valor. Rafael colocou o seu telefone de lado e levantou-se para encará-la. Sofia, eu podia perder este negócio inteiro e mais 10 como ele e ainda ter mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas. O que eu não posso perder é a minha integridade. A simples declaração atingiu Sofia como um golpe físico. Quando foi a última vez que alguém tinha escolhido princípios em detrimento do lucro? Quando foi a última vez que alguém tinha arriscado algo real para defender? Por que, ela perguntou a palavra mal audível, por que estás a fazer isto? Rafael aproximou-se. Perto o suficiente para Sofia poder ver os pontos de prata nos seus olhos cinzentos, podia sentir o cheiro do perfume subtil que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal dela. Porque ontem podia simplesmente ter levado os elogios da minha mãe ao chefe e teres te afastado. Em vez disso, passaste 10 minutos a falar com ela sobre as viagens dela, a perguntar sobre as experiências dela, a tratá-la como uma pessoa em vez de um inconveniente. Ele fez uma pausa, a sua voz baixando para algo quase íntimo. Porque falas 5 línguas, mas estás a servir vinho por gorjetas. Porque tens um MBA da UFRAS, mas estás preocupada se a tua chefe acha que dás mais trabalho do que vales. Porque tudo sobre ti sugere alguém que foi sistematicamente diminuído por pessoas que deviam ter te valorizado. Sofia sentiu lágrimas a ameaçar novamente. Vais arrepender-te disto quando os advogados começarem a fazer perguntas, quando a tua administração quiser explicações, quando Bruno começar a ripostar. Deixa-me preocupar-me com Bruno. Rafael estendeu a mão lentamente, dando a Sofia tempo para se afastar, e limpou uma lágrima da sua bochecha com o polegar. A questão é, estás pronta para ripostar? O toque era gentil, quase reverente, e Sofia encontrou-se a inclinar-se para ele, apesar de todo o pensamento racional na sua cabeça. Eu não sei como mais. Ele levou tudo, Rafael, o meu trabalho, a minha reputação, a minha confiança. Eu nem sei quem sou sem tudo isso. Eu sei quem tu és. A outra mão de Rafael subiu para emoldurar o seu rosto, o seu toque quente contra a sua pele. És alguém que passou 3 anos a construir uma empresa do nada. Alguém que desenvolveu tecnologia avançada o suficiente para fazer Bruno Lima disposto a cometer fraude para roubar.
Alguém que perdeu tudo e ainda encontrou a graça de ser gentil com uma velha solitária num restaurante. Os seus polegares traçaram as suas maçãs do rosto, e Sofia sentiu algo dentro do seu peito a abrir-se, algo que tinha estado congelado por 2 anos. Essa alguém por quem vale a pena lutar, Sofia Mendes. A questão é, tu acreditas nisso? Sofia olhou para ele, este homem impossível que estava disposto a arriscar milhões de dólares por alguém que ele conhecia há 2 dias. Tudo sobre a situação era insano. O timing, as circunstâncias, a forma como o seu coração estava a acelerar com o toque dele. Mas pela primeira vez em 2 anos, Sofia sentiu-se como ela mesma novamente. Não a mulher diminuída e assustada que Bruno tinha criado, mas a pessoa que ela tinha sido antes. Inteligente, capaz, digna de defesa. Eu quero acreditar, ela sussurrou. Então deixa-me provar-te. Antes que Sofia pudesse perguntar o que ele queria dizer, o telefone de Rafael vibrou. Ele olhou para o ecrã e a sua expressão endureceu. O que é? Sofia perguntou. Texto de Bruno. Ele quer antecipar a nossa reunião para segunda-feira. Diz que tem alguns novos desenvolvimentos entusiasmantes para discutir. Sofia sentiu o gelo a formar-se no seu estômago. Rafael, tens de ter cuidado. Se ele sequer suspeitar que tu sabes sobre mim, ele não vai. Porque, tanto quanto Bruno Lima sabe, sou apenas mais um empresário ganancioso interessado nas suas margens de lucro. O sorriso de Rafael era aguçado, predatório. Ele não tem ideia do que está para vir. Sofia queria avisá-lo novamente, explicar o quão perigoso Bruno podia ser quando encurralado. Mas a determinação nos olhos de Rafael lembrou-lhe algo que ela quase tinha esquecido. Como era ter alguém ao seu lado, alguém disposto a lutar as suas batalhas ao lado dela. O que precisas que eu faça? Ela perguntou calmamente. A expressão de Rafael suavizou-se. Preciso que confies em mim, podes fazer isso. Confiança, a palavra que Bruno tinha transformado em arma contra ela, que ela tinha jurado nunca mais dar a ninguém. Mas olhando para os olhos cinzentos de Rafael, Sofia sentiu algo que não tinha experimentado em 2 anos. O começo hesitante da fé. Sim, disse ela e quis dizer isso. Eu posso fazer isso. O sorriso de Rafael era como o nascer do sol após a noite mais longa. Bom, porque na segunda-feira de manhã, Bruno Lima vai descobrir que o seu passado finalmente o alcançou. Enquanto Rafael a puxava para os seus braços, Sofia permitiu-se esperar que talvez, apenas talvez, a justiça não estivesse tão morta quanto ela acreditava. E se estivesse, pelo menos ela não estaria a enfrentar a ira de Bruno sozinha desta vez. Pela primeira vez em 2 anos, Sofia Mendes já não estava a fugir. Ela estava pronta para ripostar. A manhã de segunda-feira chegou com o tipo de céu cinzento e nublado que parecia espelhar o humor de Sofia enquanto ela se sentava na cafetaria em frente ao edifício de Rafael, observando a entrada através de janelas riscadas pela chuva. Ele tinha insistido para que ela ficasse longe do escritório durante a sua reunião com Bruno, mas ela não conseguia obrigar-se a ir para casa e esperar indefesa enquanto o seu futuro era decidido por 2 homens em fatos caros. O seu telefone vibrou. A reunião começa em 10 minutos. Lembra-te, aconteça o que acontecer, Bruno não sabe que estás envolvida. Fica em segurança, M. As mãos de Sofia tremeram enquanto ela respondia, tem cuidado, ele é mais perigoso do que pensas. A resposta veio imediatamente, eu sei, mas eu também sou. Sofia encarou a mensagem, tentando obter conforto da confiança de Rafael. Mas ela conhecia Bruno de maneiras que Rafael não conseguia imaginar, sabia como ele podia distorcer a verdade, como ele podia fazer as vítimas parecerem vilões e os monstros parecerem heróis. Ela tinha o visto destruir a vida de outras pessoas com a mesma precisão calculista que ele tinha usado nela. 43 andares acima dela, Rafael Costa estava prestes a descobrir o quão completamente Bruno Lima os tinha enganado a todos. Rafael endireitou a gravata e verificou o seu reflexo nas janelas do chão ao teto da sala de conferências. Tudo tinha de ser perfeito. A sua aparência, o seu comportamento, as suas perguntas. Bruno nunca podia suspeitar que isto era mais do que uma due diligence de rotina. Sr. Costa, a voz de Patrícia veio pelo intercomunicador. O Sr. Lima chegou. E mandou entrar. As portas da sala de conferências abriram-se e Bruno Lima entrou com o tipo de passo confiante que pertencia a um homem que acreditava ser dono do mundo. Ele era mais baixo do que Rafael se lembrava,
com cabelo preto perfeitamente penteado e um sorriso que parecia genuíno até se olhar de perto para os seus olhos. Rafael, bom ver-te. Bruno estendeu a mão com calor praticado. Obrigado por antecipares isto. Eu sei que a tua agenda é insana. Não é um problema. Rafael apertou a mão oferecida, notando o aperto firme, o relógio caro, as unhas bem tratadas. Tudo sobre Bruno gritava sucesso, competência, confiança. Café, por favor. Então, eu tenho estado a pensar sobre o nosso cronograma e acredito que podemos acelerar a fusão em pelo menos 6 semanas. A minha equipa identificou alguns ativos adicionais que não estavam na proposta original. Rafael serviu o café do serviço de prata, os seus movimentos deliberadamente casuais, ativos adicionais. Propriedade intelectual, principalmente alguns algoritmos proprietários que temos vindo a desenvolver internamente. Bruno aceitou a chávena com um aceno agradecido. Eu queria passar os números contigo antes de envolvermos os advogados. Aprecio isso. Rafael sentou-se na sua cadeira, cada músculo do seu corpo enrolado com tensão que ele estava determinado a não mostrar. Fala-me sobre estes algoritmos. Estão relacionados com os protocolos de avaliação de risco que mencionaste no mês passado. O sorriso de Bruno alargou-se. Exatamente, coisas revolucionárias. Modelagem preditiva que pode identificar padrões de mercado com até 18 meses de antecedência. Vai revolucionar a forma como abordamos a gestão de portfólio. Impressionante, a tua equipa desenvolveu isto internamente. Absolutamente, o meu investigador principal é brilhante. Doutoramento do ITA, anos de experiência em análise quantitativa. Temos trabalhado nesta tecnologia há mais de 3 anos. Rafael assentiu pensativamente, fazendo anotações no bloco legal à sua frente. E este investigador, ele está confortável com a fusão, sem preocupações sobre direitos de propriedade intelectual, disputas de patentes, esse tipo de coisa. Nenhuma cadeia de desenvolvimento limpa, todo o trabalho feito sob contrato da empresa. A minha equipa jurídica tem sido muito minuciosa quanto à documentação. As mentiras vieram tão suavemente, tão confiantemente que Rafael sentiu uma raiva fria a construir-se no seu peito. Sofia tinha razão. Bruno era um mestre manipulador, capaz de reescrever a história sem sequer parar. Isso é excelente. Sabes o quão importantes são as cadeias de PI limpas em negócios deste tamanho. Rafael pousou a sua caneta e recostou-se. Tenho que perguntar, no entanto, 3 anos de desenvolvimento parece um investimento significativo para uma empresa do tamanho da Pinnacle. Como é que financiaste a pesquisa e desenvolvimento? O sorriso de Bruno vacilou por apenas um momento, tão brevemente que Rafael quase não notou. O financiamento inicial veio de investidores privados. Depois reinvestimos lucros à medida que a tecnologia se provava viável, gestão inteligente do dinheiro. E o teu investigador principal, o doutorado do ITA, ele esteve contigo durante os 3 anos inteiros. Ou mais do que isso, a formação acadêmica é impressionante, mas a aplicação no mundo real é o que importa. Construímos algo verdadeiramente especial juntos. Rafael sentiu-se enjoado. Cada palavra da boca de Bruno era uma distorção calculada da verdade, um roubo não apenas do trabalho de Sofia, mas da sua própria existência. A forma casual como ele se referia à parceria deles, enquanto a apagava completamente, era de cortar a respiração na sua crueldade. Gostaria de conhecer este investigador. Estou sempre interessado nas mentes por trás da inovação. A pausa de Bruno foi mal perceptível. Infelizmente, ele está em Manaus neste momento a trabalhar na implementação com os nossos sócios regionais. Abordagem muito prática, entendes? Brilhante, mas não muito dado a reuniões corporativas. Claro, bem, quando ele regressar, eu apreciaria uma apresentação. Rafael pegou no seu café, usando o movimento para estudar a expressão de Bruno. Entretanto, eu gostaria de rever a documentação de desenvolvimento, cronograma, metodologia, protocolos de teste. A minha equipa técnica vai querer entender a arquitetura antes de finalizarmos os termos. Naturalmente, eu vou pedir à minha assistente para preparar um pacote abrangente. Bruno tirou o telefone, os dedos a voar sobre o ecrã. Devo ter tudo para ti até ao final da semana. Rafael assentiu, fazendo outra anotação. Perfeito. E Bruno, eu aprecio a tua transparência sobre os ativos adicionais. A confiança é o alicerce de qualquer parceria bem-sucedida. Absolutamente. O sorriso de Bruno estava radiante com o que parecia ser calor genuíno.
A honestidade nos negócios não é apenas ética, é lucrativa. As mentiras têm o hábito de nos alcançar eventualmente. A ironia era tão densa que Rafael conseguia saboreá-la. Não poderia concordar mais. Eles passaram mais 30 minutos a rever projeções financeiras e cronogramas de fusão. Bruno a pintar um quadro de crescimento exponencial e domínio de mercado que teria sido convincente se Rafael não soubesse que tinha sido construído sobre roubo e fraude. Quando Bruno finalmente saiu, o seu aperto de mão foi firme, o seu comportamento confiante, as suas promessas elaboradas. Rafael esperou até ouvir as portas do elevador fecharem antes de pegar no seu telefone. Liga para o Carlos Monteiro agora. Sofia estava na sua terceira chávena de café quando o seu telefone tocou. O nome de Rafael no ecrã fez o seu coração palpitar. Como é que correu? Ela perguntou sem preâmbulo. Exatamente como previste. Ele mentiu sobre tudo. O cronograma de desenvolvimento, a equipa de pesquisa, as fontes de financiamento e Sofia. Ele está a alegar que o seu investigador principal é um homem com um doutoramento do ITA. A risada de Sofia foi amarga. Deixa-me adivinhar, este investigador misterioso está convenientemente indisponível para reuniões. Em Manaus, aparentemente, muito prático, mas não muito dado a ambientes corporativos, que conveniente. Sofia fechou os olhos, sentindo o peso familiar das manipulações de Bruno. Ele pareceu suspeitar das tuas perguntas. De todo, ele estava praticamente a brilhar com o que ele claramente pensava ser a sua própria astúcia. A voz de Rafael carregava um toque de nojo. Sofia, eu conheci algumas pessoas inescrupulosas na minha carreira, mas a maneira casual como ele apagou a tua existência é sociopata. Eu tentei avisar-te. Avisaste e estava certa sobre tudo. Houve uma pausa, depois a voz de Rafael tornou-se mais gentil. Como é que estás a aguentar? Sofia olhou à sua volta na cafetaria para as pessoas normais a viverem vidas normais, inconscientes de que a sua simples manhã de segunda-feira era a experiência mais surreal da sua memória recente. Eu continuo à espera que a bomba caia. Bruno não comete erros, Rafael. Se ele está a ser tão arrogante com as mentiras, é porque ele pensa que já ganhou. O que queres dizer? Quero dizer, ele está a planear algo. Bruno não reage apenas a ameaças. Ele antecipa-as e neutraliza-as antes que se tornem problemas. Sofia sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva lá fora. Rafael, e se ele souber? E se isto tudo for uma armadilha elaborada? Isso é impossível. Não há como ele saber que estivemos em contacto. Tens a certeza? Pensa nisso. Tu perguntas-lhe sobre alguém da UFRAS, alguém com formação em linguística que afirma conhecê-lo. Depois, 3 dias depois, estás de repente a fazer perguntas detalhadas sobre a sua equipa de desenvolvimento e cadeias de propriedade intelectual. Isso é uma grande coincidência. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Tu achas que ele descobriu que tu és a conexão UFRAS? Eu acho que Bruno Lima não acredita em coincidências, tal como tu. A voz de Rafael estava tensa com preocupação. Sofia, onde estás agora? Cafetaria em frente ao teu edifício, por quê? Porque se estiveres certa, se Bruno descobriu a nossa conexão, então não estás segura. Ele destruiu a tua vida uma vez quando eras um inconveniente. O que é que achas que ele fará se te vir como uma ameaça direta? Sofia sentiu o gelo a formar-se no seu estômago. Ela tinha estado tão focada na possibilidade de justiça, na esperança de vindicação, que não tinha considerado totalmente o que Bruno poderia fazer para se proteger. E Bruno nunca tinha sido de deixar pontas soltas. Rafael, eu devia desaparecer esta noite, deixar a cidade, mudar o meu nome novamente. Não, a voz de Rafael era firme. Fugir não funcionou da primeira vez e não funcionará agora. Bruno apenas te seguirá, e da próxima vez não terás ninguém a proteger-te. Então o que sugeres? Eu sugiro que forcemos a mão dele. Façamo-lo vir até nós, em vez de o deixarmos caçar-te no seu cronograma. O aperto de Sofia no telefone apertou. Isso é suicídio. Tu não entendes do que ele é capaz. E tu não entendes do que eu sou capaz. O tom de Rafael carregava uma confiança que era simultaneamente tranquilizadora e aterrorizante. Sofia, eu não construí uma empresa de $1.000 milhões ao recuar de lutas. E de certeza que não vou deixar Bruno Lima intimidar a mulher que eu. Ele parou abruptamente e o coração de Sofia gaguejou. A mulher que tu o quê? Ela sussurrou. A mulher de quem eu gosto, disse Rafael calmamente. Mais do que devia, considerando que nos conhecemos há 3 dias, mas cá está.
Sofia sentiu lágrimas a picar os cantos dos seus olhos. Rafael, eu sei que é loucura. Eu sei que o timing é terrível e as circunstâncias são impossíveis, mas eu não consegui parar de pensar em ti desde sábado à noite. A forma como falaste com a minha mãe, a forma como me enfrentaste quando eu estava a ser um idiota, a força que foi preciso para reconstruires a tua vida depois de Bruno a ter destruído. Tu mal me conheces. Eu sei o suficiente. Eu sei que és brilhante e gentil e mais forte do que pensas. Eu sei que mereces justiça e eu sei que quero ser quem te ajude a obtê-la. Rafael fez uma pausa, e eu sei que não vou deixar Bruno Lima magoar-te novamente. Sofia limpou uma lágrima, espantada por ainda lhe restarem algumas depois de 2 anos a chorar. E se não conseguirmos provar o que ele fez? E se os advogados dele forem melhores do que os teus? E se? Então lidaremos com isso quando acontecer. Mas Sofia, eu preciso que confies em mim. Podes fazer isso. Confiança, a palavra que se tinha tornado sua inimiga. O conceito que Bruno tinha envenenado tão completamente que Sofia pensou que nunca mais seria capaz de o abraçar. Mas sentada nesta cafetaria comum, ao ouvir Rafael prometer lutar por ela, Sofia sentiu algo a mudar no seu peito. Talvez a confiança não fosse sobre nunca mais ser magoada. Talvez fosse sobre acreditar que alguém valia o risco de ser magoado. Sim, disse ela suavemente, eu confio em ti. Bom, porque eu tenho um plano. 20 minutos depois, Sofia estava de volta ao escritório de Rafael, a ouvi-lo delinear uma estratégia que era ou brilhante ou completamente insana. Tu queres que eu ligue diretamente para Bruno? Sofia olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Rafael, é exatamente o que ele está à espera. Ele provavelmente já está a planear como usar qualquer contacto meu contra nós. É isso que o torna perfeito. Rafael estava a andar atrás da sua secretária, a sua energia a crepitar com determinação. Ele espera que te escondas, que fiques nas sombras enquanto outras pessoas lutam as tuas batalhas. A última coisa para a qual ele está preparado é tu entrares diretamente no escritório dele e a exigires respostas. Porque é suicídio. Porque é inesperado. Rafael parou de andar e fixou-a com um olhar intenso. Sofia, pensa nisso. Durante 2 anos estiveste a fugir de Bruno, deixando controlar a narrativa. E se parasses de fugir e se recuperasses o controlo? Sofia sentiu um estremecimento de algo que poderia ter sido excitação a misturar-se com o seu terror. Mesmo que eu quisesse confrontá-lo, o que não quero, qual seria o objetivo? Ele apenas vai mentir, manipular, virar tudo contra mim, como sempre faz. Não se não fores sozinha. Rafael tirou o telefone. Vou ligar ao Bruno agora mesmo. Vou dizer-lhe que a minha equipa técnica identificou algumas inconsistências na sua documentação de PI e eu preciso de me encontrar com o seu investigador principal para esclarecer alguns pontos. Ele vai arranjar desculpas. O investigador está em Manaus, lembra-te. Então vou dizer-lhe que é urgente o suficiente para trazer o investigador de volta. Vou deixar claro que o negócio depende disso. O sorriso de Rafael era aguçado. Confia em mim, Bruno não vai arriscar perder esta fusão por causa de uma simples reunião. Sofia sentiu o seu pulso acelerar e depois... Depois tu entras nessa reunião como a doutor, ordinal feminino Sofia Mendes, consultora independente especializada em sistemas de negociação algorítmica. Alguém que eu contratei para verificar a autenticidade da sua propriedade intelectual. A audácia do plano tirou o fôlego a Sofia. Ele vai reconhecer-me imediatamente. Claro que vai, e ele ficará tão chocado que vai revelar mais do que pretende. A força de Bruno é a sua capacidade de controlar situações, de manipular das sombras, mas coloca-o cara a cara com alguém que ele pensou ter destruído, alguém que claramente não é a vítima quebrada que ele esperava. Ele cometerá erros. Sofia conseguia ver a lógica, mas a ideia de enfrentar Bruno novamente fazia-a sentir-se enjoada. E se ele se recusar a encontrar-se? E se ele chamar a segurança? E se ele tentar mandar-me prender? Com que acusações? Estar numa reunião de negócios? Sofia, tu não és uma fugitiva. Nunca foste formalmente acusada de nada. O poder de Bruno sobre ti existe apenas enquanto tu acreditares que ele existe. Rafael moveu-se em redor da secretária para ficar à sua frente, as suas mãos a pousarem gentilmente nos seus ombros. Eu sei que estás assustada. Eu sei que a última vez que confiaste em alguém acabou em desastre, mas desta vez é diferente. Como?
Porque desta vez não estás sozinha, desta vez tens alguém que acredita em ti, alguém que está disposto a lutar por ti, desta vez tens-me a mim. Sofia olhou para os seus olhos cinzentos e viu algo que fez o seu peito apertar-se com emoção. Não pena, não caridade, mas cuidado genuíno, respeito. O tipo de parceria que ela pensava ter tido com Bruno, mas real desta vez. E se estivermos errados, ela sussurrou, e se isto destruir a tua empresa, a tua reputação, tudo o que trabalhaste para conseguir? As mãos de Rafael moveram-se para segurar o seu rosto, os seus polegares roçando as suas maçãs do rosto. Então eu reconstruirei, mas Sofia, eu não posso reconstruir a minha integridade se me afastar disto. Eu não consigo olhar-me ao espelho se deixar Bruno Lima ganhar. A sua voz baixou para algo quase íntimo. E eu não te posso perder agora que te encontrei. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de implicações que Sofia não tinha certeza se estava pronta para lidar. Mas a sinceridade na expressão de Rafael, a maneira gentil como ele a estava a tocar, a certeza absoluta na sua voz, tudo isso se combinou para romper o último da sua resistência. Ok, disse ela calmamente, vamos fazê-lo. O sorriso de Rafael foi como o nascer do sol. Tens a certeza? Estou aterrorizada, mas sim, tenho a certeza. Sofia respirou fundo, sentindo algo a mudar dentro do seu peito. É hora de parar de fugir. Rafael puxou-a para os seus braços, segurando-a firmemente contra o seu peito, e Sofia permitiu-se tirar força do seu calor, da sua confiança, da sua fé absoluta de que a justiça era possível. Amanhã ela enfrentaria Bruno Lima pela primeira vez em 2 anos. Amanhã ela recuperaria a sua vida ou veria-a ser destruída novamente. Mas esta noite, pela primeira vez desde que o seu mundo tinha colapsado, Sofia Mendes sentiu que estava exatamente onde pertencia. Os escritórios da Pinnacle Investimentos ocupavam 3 andares de uma torre de vidro no distrito financeiro. Tudo linhas limpas e eficiência moderna, concebidas para projetar sucesso e estabilidade. Sofia estava na calçada do outro lado da rua, a olhar para o edifício que outrora representara todos os seus sonhos, agora transformado no monumento aos seus pesadelos. Segundo os pensamentos, Rafael apareceu ao lado dela com 2 chávenas de café na mão. Cerca de 100, Sofia aceitou o café com gratidão, precisando do calor contra o frio de outubro. Eu costumava adorar este edifício. Bruno e eu escolhemos-lo juntos, passamos horas a planear como desenharíamos os escritórios, a falar sobre a empresa que iríamos construir. E tu construíste. O facto de ele ter roubado o crédito não muda isso. Sofia olhou para Rafael, absorvendo o fato caro, a postura confiante, a forma como ele parecia comandar o espaço apenas por existir. Tens a certeza sobre este plano? Assim que entrarmos lá, não há como voltar atrás. Tenho a certeza, a voz de Rafael estava firme e calma. A questão é, estás pronta? Sofia pensou na mulher que ela tinha sido há 2 anos. Confiante, bem-sucedida, ingênua o suficiente para acreditar que trabalho árduo e talento eram suficientes para proteger de pessoas como Bruno. Depois ela pensou na mulher que se tinha tornado, assustada, diminuída, invisível. Mas de pé ali com Rafael, sentindo a sua fé absoluta nela, Sofia percebeu que ela não queria ser nenhuma dessas mulheres. Ela queria ser alguém nova, alguém que tinha sido quebrada, mas que tinha aprendido a reconstruir-se mais forte. Estou pronta, disse ela, e quis dizer isso. Eles atravessaram a rua juntos, a mão de Rafael quente e reconfortante nas suas costas. O ala era exatamente como Sofia se lembrava. Chão de mármore, arte abstrata, o tipo de luxo discreto que sussurrava em vez de gritar sobre dinheiro. O guarda de segurança na recepção olhou para cima enquanto eles se aproximavam, a sua expressão a mudar para atenção profissional quando reconheceu Rafael. S.R. Costa, boa tarde, senhor. Boa tarde, Ricardo. Estamos aqui para ver Bruno Lima, ele está à nossa espera. Claro, senhor, 32º andar, os elevadores são. Eu lembro-me, disse Sofia calmamente, depois corrigiu-se. Ricardo estava a olhar para ela com reconhecimento confuso, claramente a tentar lembrar-se de onde a tinha visto antes. A doutor ordinal feminino Mendes está a consultar sobre a nossa fusão, disse Rafael suavemente. Verificação de propriedade intelectual. Claro, tenham uma boa reunião. Enquanto subiam no elevador, Sofia sentiu o seu coração a bater contra as costelas, os números familiares a subir no mostrador. 20, 25, 30. Cada um a aproximá-la de um confronto que ela tinha passado 2 anos a evitar. Respira, disse Rafael calmamente, a sua mão encontrando a dela.
Lembra-te, tu pertences aqui. Esta empresa existe por causa do teu trabalho. As portas do elevador abriram-se para a familiar área de recepção, toda de vidro e cromo e sucesso cuidadosamente comissariado. Atrás da secretária de recepção estava uma jovem que Sofia não reconheceu. Bruno tinha claramente substituído todo o pessoal após a partida de Sofia. Sr. Costa, a recepcionista levantou-se com um sorriso praticado. O Sr. Lima está à vossa espera na sala de conferências principal. Eles seguiram-na por um corredor alinhado com artigos emoldurados sobre o sucesso da Pinnacle, prêmios por inovação, fotos de Bruno em vários eventos da indústria. O estômago de Sofia apertou-se ao perceber que em 2 anos Bruno tinha construído toda uma mitologia em torno de si mesmo. Uma narrativa cuidadosamente elaborada na qual ela nunca tinha existido. As portas da sala de conferências abriram-se, e lá estava ele. Bruno Lima parecia exatamente o mesmo, cabelo preto perfeitamente penteado, fato caro, aquele sorriso prático que outrora tinha feito o coração de Sofia palpitar. Ele estava de pé na cabeceira da mesa de conferências, claramente posicionado para projetar autoridade e controlo. E por um momento, Sofia sentiu-se a encolher de volta para a mulher assustada e diminuída que ela tinha sido. Então a mão de Rafael pressionou as suas costas, quente e firme, e Sofia lembrou-se por quem estava a lutar. Rafael, a voz de Bruno era calorosa, acolhedora, sem dar sinais de que algo estava errado. Em cima da hora, e tu deves ser a doutor, ordinal feminino Mendes. Os olhos de Bruno encontraram os de Sofia do outro lado da sala, e ela viu o momento exato em que o reconhecimento atingiu. O seu rosto ficou completamente vazio por talvez 3 segundos, tempo suficiente para Sofia ver choque, cálculo e algo que poderia ter sido medo a cintilar nas suas feições. Então a máscara voltou ao lugar. Desculpe, disse Bruno, a sua voz cuidadosamente modulada. Já nos conhecemos antes, pareces-me familiar. A dispensa casual, o fingimento de que ela era uma estranha, atingiu Sofia como um golpe físico. Mas em vez do esmagador desespero que ela esperava, ela sentiu algo mais. Raiva pura, limpa, energia que queimou 2 anos de medo e autodúvida. Já nos conhecemos, disse Sofia calmamente, entrando na sala com a cabeça erguida. Embora não me surpreenda que não te lembres, tu sempre foste melhor a esquecer pessoas inconvenientes. O sorriso de Bruno nunca vacilou, mas Sofia notou o ligeiro aperto à volta dos seus olhos. Receio que não perceba. Sofia Mendes, disse ela claramente, estendendo a mão num gesto de falsa polidez. Antiga sócia e cofundadora da Pinnacle Investimentos, embora eu acredite que a tua versão atual da história me tenha listada como nunca existente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno olhou para a mão estendida de Sofia como se ela o pudesse morder, enquanto Rafael observava toda a troca com atenção aguçada. Acho que pode haver alguma confusão, disse Bruno finalmente, não pegando na mão dela. A Pinnacle nunca teve uma sócia chamada Sofia Mendes. A sério, Sofia tirou o telefone e abriu um álbum de fotos que ela pensou que nunca mais usaria. Então talvez possas explicar estas. Ela mostrou-lhe o ecrã, uma foto de Bruno e Sofia na festa de lançamento da Pinnacle, braços à volta um do outro, ambos a sorrir para a câmara. O rosto de Bruno na foto estava radiante com o que parecia ser amor genuíno e orgulho. Bruno olhou para a foto e encolheu os ombros. Eu participo em muitos eventos da indústria. Tenho a certeza de que tirei fotos com centenas de pessoas ao longo dos anos. Sofia deslizou para a próxima foto. Bruno e Sofia no escritório tarde da noite a trabalhar em código juntos. O seu anel de noivado claramente visível na sua mão esquerda. Depois, outra, Bruno a beijar a bochecha de Sofia no que era claramente um jantar íntimo, não uma função de negócios. Centenas de pessoas, repetiu Sofia calmamente. Foi isso que eu fui para ti, Bruno, apenas mais um rosto na multidão. Desculpe, mas eu realmente não sei o que esperas conseguir aqui. Bruno virou-se para Rafael com uma expressão de confusão profissional. Rafael, não tenho a certeza do que esta mulher te contou, mas... Esta mulher, interrompeu Rafael, a sua voz mortalmente calma, é a doutor, ordinal feminino Sofia Mendes, que detém patentes para 17 das tecnologias que a tua empresa afirma ter desenvolvido. As mesmas tecnologias que tens tentado vender-me como parte da nossa fusão. A máscara de Bruno escorregou por apenas um momento e Sofia viu medo real a passar pelo seu rosto. Isso é impossível. Toda a propriedade intelectual da Pinnacle foi desenvolvida internamente pela minha equipa.
A tua equipa, repetiu Sofia. Queres dizer a equipa de um doutorado do ITA que está convenientemente em Manaus e indisponível para reuniões. Eu não sei que jogo estás a jogar aqui. Eu não estou a jogar nada, Bruno. A voz de Sofia estava firme agora, fortalecida por 2 anos de dor que finalmente tinha encontrado o seu propósito. Eu estou aqui para recolher o que me roubaste. Bruno riu, um som que provavelmente se destinava a transmitir divertimento incrédulo, mas que saiu forçado e artificial. Roubaste! Essa é uma acusação muito séria. Sim, é agudo. Sofia tirou um tablet e abriu uma pasta de ficheiros. Gostarias de ver as notas de desenvolvimento originais para o algoritmo de avaliação de risco, as que foram escritas pela minha caligrafia, datadas de 6 meses antes de depositares a patente? Ou talvez os e-mails onde me pediste para explicar as especificações técnicas porque não conseguias entender o código? O rosto de Bruno estava a começar a mostrar rachaduras na sua compostura. Qualquer um pode forjar documentos. Qualquer um pode, concordou Sofia, mas estes não são falsificações. São cópias de segurança do meu armazenamento pessoal na cloud, completas com metadados a mostrar quando foram criados, quando foram modificados pela última vez, em que dispositivo foram criados. Ela olhou diretamente nos olhos de Bruno. Gostarias de explicar a Rafael por que é que a tecnologia fundamental para a tua empresa foi desenvolvida no meu laptop pessoal? Isto é ridículo. Bruno virou-se para Rafael, o desespero a começar a infiltrar-se na sua voz. Rafael, certamente consegues ver o que isto é. Alguma ex-funcionária descontente a tentar. Ex-funcionária? A voz de Sofia cortou as suas protestações como uma lâmina. É isso que estás a chamar-lhe agora, Bruno? Estivemos noivos por 2 anos. Construímos esta empresa juntos. Partilhamos uma cama, partilhamos uma vida, partilhamos sonhos sobre o futuro que íamos criar. Ela levantou-se, movendo-se à volta da mesa, até estar perto o suficiente para ver o medo nos olhos de Bruno. E quando decidiste que querias tudo para ti, não roubaste apenas o meu trabalho, roubaste a minha vida. Destruíste a minha reputação, congelaste os meus ativos, viraste todos contra mim e depois tiveste a audácia de agir como se eu nunca tivesse existido. Eu nunca. Tu apresentaste queixas de fraude contra mim que sabias serem falsas. Depois retiraste-as no último minuto para te fazeres parecer magnânimo, enquanto garantias que todos ainda acreditassem que eu era culpada. A voz de Sofia estava a ganhar força a cada palavra. Tu reescreveste os nossos acordos de parceria para me fazeres parecer apenas uma funcionária. Tu removeste o meu nome dos pedidos de patentes. Tu apagaste-me, Bruno. Bruno olhou entre Sofia e Rafael, claramente a calcular as suas opções, mesmo que algo disso fosse verdade. É verdade, disse Rafael calmamente. Cada palavra. A atenção de Bruno estalou para Rafael. Tu acreditas nela? Rafael, esta mulher é claramente instável. Ela é. Ela está a dizer a verdade? Rafael tirou o seu próprio tablet, abrindo para um documento que Sofia reconheceu. Porque a minha equipa jurídica passou os últimos 3 dias a investigar as reivindicações de propriedade intelectual da Pinnacle, e adivinha o que encontramos. Bruno ficou muito quieto. O que queres dizer? Quero dizer que os pedidos de patente originais contam uma história muito diferente dos atuais. A análise de metadados mostra que as tuas patentes foram sistematicamente alteradas para remover o nome de Sofia como coinventora. As datas de invenção foram alteradas. As especificações técnicas foram reescritas para esconder o facto de que o trabalho foi feito em sistemas externos. Rafael levantou-se, a sua presença subitamente a encher a sala com quietude ameaçadora. Também encontramos os acordos de parceria originais, Bruno, aqueles que mostram Sofia como uma sócia igual, não uma funcionária. Aqueles que foram alterados 6 meses depois de ela deixar a empresa. O rosto de Bruno tinha ficado pálido. Esses são documentos corporativos selados. Tu não tens direito legal. Eu tenho todo o direito legal de investigar a propriedade intelectual que estou a considerar comprar. A voz de Rafael era como gelo. E o que eu descobri é que estás a tentar vender-me bens roubados. Isto é insano, disse Bruno, mas a sua voz não tinha convicção. Estás a falar em destruir um negócio de $1.000 milhões com base na palavra de uma mulher que... Uma mulher que criou a tecnologia que torna a tua empresa valiosa, Sofia terminou. Uma mulher que confiou-te tudo e foi traída pela sua fé. Bruno parecia encurralado, a sua confiança suave habitual completamente estilhaçada.
Sofia, olha, talvez possamos resolver isto, se sentires que mereces compensação pelas tuas contribuições. Compensação! A risada de Sofia foi amarga. Bruno, tu não podes negociar a tua saída do roubo. Tu não podes oferecer-me um acordo por roubar o trabalho da minha vida. Então, o que é que queres? Sofia olhou para este homem que outrora tinha sido tudo para ela, que tinha partilhado os seus sonhos, a sua cama e as suas esperanças para o futuro e sentiu nada além de satisfação fria. Eu quero justiça, disse ela simplesmente. Eu quero que o mundo saiba quem realmente construiu a Pinnacle Investimentos. Eu quero o meu nome restaurado em cada patente, em cada artigo, em cada peça de trabalho que roubaste. Eu quero um relatório completo de cada dólar que esta empresa ganhou usando a minha tecnologia. Ela fez uma pausa, a sua voz baixando para algo quase íntimo. E eu quero que sintas o que é perder tudo porque alguém em quem confiaste decidiu destruir-te. Bruno olhou para ela em silêncio atordoado, claramente a reconhecer a mulher que ele tinha tentado esmagar na pessoa forte e determinada que estava à sua frente. O negócio está cancelado, disse Rafael calmamente, com efeito imediato. E Bruno, eu vou garantir que cada potencial sócio saiba exatamente que tipo de práticas de negócios a Pinnacle Investimentos se dedica. Bruno saltou para os seus pés, a sua compostura finalmente a quebrar-se completamente. Tu não podes fazer isto, os contratos. Os contratos são nulos devido à deturpação de ativos, respondeu Rafael calmamente. Os meus advogados já estão a preparar a documentação. Eu vou lutar contra isto, disse Bruno, a sua voz a tremer de raiva. Eu vou destruir-vos os dois, eu vou. Tu vais o quê? Sofia levantou-se, encarando Bruno sem vacilar. Arruinar a minha reputação, roubar o meu trabalho, virar todos contra mim. Tu já fizeste tudo isso, Bruno. Deste o teu melhor tiro e eu sobrevivi. Ela aproximou-se, perto o suficiente para ver o medo nos olhos dele. Mas desta vez eu não estou sozinha. Desta vez eu tenho alguém que acredita em mim. Alguém que está disposto a lutar pela verdade. Desta vez tu és quem vai perder tudo. Bruno olhou entre Sofia e Rafael, o seu rosto a ciclar por raiva, desespero e algo que poderia ter sido derrota. Isto não acabou, disse ele finalmente. Sim, disse Sofia calmamente, acabou. Enquanto saíam da sala de conferências, deixando Bruno sentado sozinho na sua mesa, Sofia sentiu um peso a levantar dos seus ombros que ela tinha carregado por 2 anos. Ela não era a mesma mulher quebrada que tinha fugido deste edifício em vergonha e terror. Ela era alguém que tinha encontrado a sua força novamente. Alguém que tinha aprendido que a justiça era possível se fosses corajosa o suficiente para lutar por ela. E ela era alguém que tinha encontrado um sócio digno da sua confiança. 6 meses depois, Sofia estava na cozinha da cobertura de Rafael em Ipanema, a observar o nascer do sol a pintar a cidade em tons de ouro e rosa. O jornal no balcão trazia uma manchete que ainda a fazia sorrir. Fundador da Pinnacle Investimentos condenado a 5 anos por fraude corporativa. Abaixo, uma história mais pequena. Martinez Tecnologias anuncia lucros recorde no primeiro trimestre. Ainda a ler sobre a queda de Bruno, Rafael apareceu atrás dela, envolvendo os seus braços à volta da sua cintura e pressionando um beijo no seu pescoço. Podes culpar-me, 2 anos de pesadelos e agora ele é quem está atrás das grades. Sofia inclinou-se contra o peito de Rafael, saboreando o calor e a segurança do seu abraço. Às vezes ainda não consigo acreditar que é real. Acredita, a equipa jurídica de Carlos foi muito minuciosa. A voz de Rafael carregava profunda satisfação. Fraude, roubo de propriedade intelectual, má conduta corporativa, depósito de documentos financeiros falsos. Bruno não vai incomodar ninguém por muito, muito tempo. Sofia virou-se nos braços dele, olhando para o homem que tinha mudado tudo. Algum arrependimento por te afastares do maior negócio da tua carreira? Estás a brincar? Afastar-me daquele negócio foi a melhor decisão que já tomei. Levou-me a algo muito mais valioso. O que é isso? Tu, disse ele simplesmente e beijou-lhe a testa. Embora eu tenha que dizer, ver-te a reconstruir a tua empresa do zero tem sido incrível. A Martinez Tecnologias vai mudar a indústria. Sofia sentiu um estremecimento familiar de orgulho. Os últimos 6 meses tinham sido um turbilhão de batalhas legais, restaurações de patentes e construção de uma nova empresa do zero. Mas com o seu nome limpo e a sua tecnologia devolvida a ela, Sofia tinha descoberto que ela era ainda mais capaz do que tinha percebido.
A Martinez Tecnologias já tinha contratos no valor de milhões e 3 grandes empresas estavam a competir para investir. Nós vamos mudar a indústria, corrigiu Sofia. Eu não conseguiria ter feito nada disto sem ti. Tu conseguirias, tu só precisavas de alguém para te lembrar o quão forte tu és. A sinceridade suave na voz de Rafael fez o peito de Sofia apertar-se com emoção. Mesmo depois de 6 meses, ela às vezes não conseguia acreditar que esta era a sua vida. Acordar nos braços de Rafael, construir uma empresa que era verdadeiramente sua, enfrentar cada dia sem medo ou vergonha. Eu tenho algo para ti, disse Rafael, o seu tom a mudar para algo que soava quase nervoso. Não é o meu aniversário. Eu sei, mas há algo que eu tenho querido perguntar-te e eu não conseguia esperar mais. Sofia sentiu o seu coração a saltar enquanto Rafael metia a mão no bolso e tirava uma pequena caixa de veludo. A sua respiração parou quando ele se ajoelhou ali mesmo na cozinha. A luz do sol da manhã a entrar pelas janelas e a pintar tudo em ouro suave. Sofia Mendes, disse Rafael, a sua voz firme apesar da vulnerabilidade nos seus olhos. Há 6 meses, tu entraste na minha vida e viraste tudo de cabeça para baixo. Tu fizeste-me lembrar por que é que a integridade importa mais do que o lucro. Por que é que a verdade vale a pena lutar. Por que é que o amor é o investimento mais importante que alguém pode fazer. Ele abriu a caixa, revelando um anel que tirou o fôlego de Sofia, um solitaire clássico que era elegante sem ser ostentoso, bonito sem ser vistoso. Exatamente o que ela teria escolhido para si mesma. Tu ensinaste-me que a força real não é sobre nunca cair, é sobre levantarmos-nos e tornarmos-nos alguém ainda melhor do que éramos antes. Tu mostraste-me o que significa lutar pelo que é certo, mesmo quando as probabilidades são impossíveis. Rafael fez uma pausa, os seus olhos cinzentos a brilhar com emoção. Eu sei que só nos conhecemos há 6 meses. Eu sei que é rápido, talvez até louco, mas Sofia, eu nunca estive mais certo de nada na minha vida. Ele respirou fundo, a sua voz baixando para algo íntimo e terno. Eu amo-te. Eu amo a tua mente brilhante e o teu coração generoso. Eu amo a tua força e a tua vulnerabilidade. Eu amo a forma como gesticulas para minha mãe e a forma como fazes café terrível e a forma como ficas com aquela pequena ruga entre as tuas sobrancelhas quando estás a concentrar-te em código. Sofia sentiu lágrimas a escorrer pelo seu rosto, mas eram lágrimas felizes, o tipo que ela pensou ter esquecido como chorar. Acima de tudo, continuou Rafael, eu amo a forma como me fizeste querer ser um homem melhor. Tu fizeste-me acreditar em parceria que é real, em amor que é baseado em respeito e admiração e cuidado genuíno. Ele olhou para ela com sinceridade absoluta. Sofia Mendes, queres casar comigo? Queres deixar-me passar o resto da minha vida a provar que nem todas as parcerias acabam em traição? Que o amor não tem que ser perigoso. Sofia olhou para este homem incrível que tinha arriscado tudo para lutar por ela, que a tinha visto no seu momento mais quebrado e a tinha ajudado a tornar-se mais forte do que ela alguma vez tinha sido. O anel na caixa apanhou a luz da manhã, enviando pequenos arco-íris a dançar pelas paredes. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, Rafael, sim a tudo isso. Rafael deslizou o anel para o seu dedo com mãos que estavam surpreendentemente firmes, depois levantou-se e beijou-a com uma ternura que fez os joelhos de Sofia ficarem fracos. Quando se separaram, ambos estavam a chorar e a rir ao mesmo tempo. Eu não consigo acreditar que me pediste em casamento na tua cozinha, disse Sofia, admirando a forma como o anel ficava na sua mão. Eu não conseguia esperar por algum restaurante chique ou férias românticas. Eu queria perguntar-te aqui, no espaço onde tivemos as nossas melhores conversas, onde me ensinaste a realmente viver em vez de apenas existir. Sofia olhou à sua volta na cozinha, que se tinha tornado tão familiar, tanto como casa, e percebeu que ele tinha razão. Foi aqui que eles planearam a estratégia para as batalhas legais, onde celebraram cada vitória, onde aprenderam a confiar um no outro completamente. Além disso, acrescentou Rafael com um sorriso, depois de tudo o que passamos, eu achei que simples e honesto era melhor do que elaborado e performático. Simples e honesto, repetiu Sofia, pensando em como essas palavras descreviam perfeitamente o que eles tinham construído juntos. Eu gosto disso. Rafael puxou-a para perto novamente, e Sofia maravilhou-se com o quão segura ela se sentia nos seus braços, o quão certo tudo isto parecia.
Há um ano ela estava escondida em Santana, convencida de que a sua vida tinha acabado, que a confiança era impossível, que o amor era apenas outra palavra para vulnerabilidade. Agora ela estava noiva de um homem que tinha provado que a parceria podia ser sobre construir um ao outro em vez de se destruírem, que o amor podia ser uma fonte de força em vez de fraqueza. Então, disse Rafael, a sua voz quente com divertimento. Algum pensamento sobre o planeamento do casamento? Por favor, diz-me que não vai ser daquelas noivas que quer um noivado de um ano e um casamento que custa mais do que as casas da maioria das pessoas. Sofia riu, o som a borbulhar de um lugar de pura alegria. Na verdade, eu estava a pensar em algo pequeno, família, amigos próximos. Talvez a tua mãe possa ensinar-me mais alguma linguagem gestual antes da cerimônia. Ela vai ficar muito feliz. Ela tem andado a dar dicas sobre netos desde o nosso terceiro encontro. Netos, Sofia levantou uma sobrancelha. Nós acabamos de ficar noivos há 30 segundos e tu já estás a pensar em filhos. Contigo estou a pensar em tudo. Filhos, netos, envelhecer juntos. Toda a bela confusão de construir uma vida com alguém. A expressão de Rafael tornou-se séria. Sofia, eu sei que Bruno te magoou muito. Eu sei que a confiança não surge facilmente mais, mas eu quero que saibas que estou nisto a longo prazo. O que vier, vamos enfrentá-lo juntos. Sofia sentiu o seu coração inchar com uma emoção tão grande que mal conseguia contê-la. Eu sei, disse ela suavemente. Eu confio em ti, Rafael, completamente. As palavras tê-la iam aterrorizado há 6 meses, mas agora sentiam-se como um presente para ele e para si mesma. Ela tinha aprendido que a confiança não era sobre nunca mais ser magoada. Era sobre escolher acreditar que algumas pessoas valiam o risco, e Rafael Costa era definitivamente digno do risco. Bom, disse Rafael, beijando-a novamente, porque eu tenho algumas ideias sobre a nossa lua de mel que exigem uma quantidade significativa de confiança. Oh, a sério, os olhos de Sofia brilharam com malícia. Que tipo de ideias? O tipo que envolve gramado, champanhe e mostrar-te que nem todas as conexões francesas acabam em desgosto. Sofia sentiu uma pontada momentânea ao mencionar Gramado, a cidade onde ela tinha pensado que construiria uma vida com Bruno, onde os seus sonhos tinham começado a tomar forma. Mas olhando nos olhos de Rafael, ela percebeu que aqueles velhos sonhos tinham sido pequenos, limitados pela sua incapacidade de imaginar que alguém a pudesse amar sem tentar diminuí-la. Gramado parece perfeito, disse ela, e quis dizer isso. Desde que prometas não me pedires em casamento novamente, eu acho que o meu coração não aguenta mais surpresas hoje. Feito, mas eu reservo-me o direito de te surpreender de outras maneiras. Que tipo de outras maneiras? O sorriso de Rafael era misterioso, cheio de promessas e possibilidades. Vais ter que confiar em mim. Eu confio, disse Sofia, e percebeu que queria dizer isso completamente. Eu confio em ti com tudo. Enquanto estavam juntos à luz da manhã, Sofia pensou em quão longe ela tinha chegado da mulher aterrorizada escondida em Santana, convencida de que a sua vida tinha acabado. Ela tinha aprendido que os fins podiam ser começos, que perder tudo podia ensinar-te o que era verdadeiramente valioso, que a pior traição podia levar ao amor mais autêntico. Bruno Lima tinha tentado apagá-la da existência, mas em vez disso ele tinha a forçado a descobrir quem ela realmente era quando tudo o resto era despojado. E quem ela era, afinal, era alguém forte o suficiente para reconstruir, corajosa o suficiente para lutar e sábia o suficiente para reconhecer o amor verdadeiro quando o encontrava. Então, disse Rafael, os seus braços a apertarem-se à volta dela, prontos para começar a planear o resto das nossas vidas. Sofia olhou para o seu anel de noivado a brilhar na luz do sol da manhã, depois para o homem que a tinha ajudado a lembrar que ela valia a pena lutar. Eu estou pronta, disse ela, e pela primeira vez em anos ela quis dizer isso sem reservas. O futuro estendia-se diante deles, brilhante com possibilidades e rico com promessas. E Sofia Mendes, em breve Sofia Costa, estava finalmente pronta para abraçar tudo isso. Lá fora das janelas, a cidade zumbia com vida e energia, cheia de pessoas a começarem os seus próprios novos capítulos, a travarem as suas próprias batalhas, a descobrirem a sua própria força. Algures numa prisão federal, Bruno Lima estava a começar a entender o que era perder tudo. Mas aqui nesta cozinha cheia de luz da manhã e risos e amor, Sofia e Rafael estavam apenas a começar a entender o que significava ter tudo o que realmente importava.
E era mais bonito do que qualquer um deles alguma vez se tinha atrevido a sonhar.